Olá, pessoas, bem-vindos novamente ao nosso curso de Física Nuclear Descritiva, né? Vamos falar sobre massa e energia hoje, né? Vocês talvez não saibam, né? Vocês talvez não saibam, mas se eu pegar a massa do próton e pegar a massa do elétron, né? E fazer um átomo de hidrogênio, que é um próton com um elétron orbitando. É um próton com um elétron orbitando, só isso. A massa desses componentes individuais, ela é maior do que a massa do átomo de hidrogênio, tá? Por que isso, né? Porque tem aquela famosa fórmula de Einstein, E igual a mc ao quadrado, também conhecido como equivalência entre massa e energia, né? Então, quando um próton está aqui e um elétron cai perto do próximo, né? Então, tinha um elétron inicialmente livre aqui, e aí ele vai virar um átomo de hidrogênio neutro, né? Ou seja, vai começar a orbitar esse próton emite um fóton, né? De radiação gama, né? Ou melhor, emite um fóton gama é o fóton, né? Emite um fóton gama que tem uma radiação, né? Que tem uma certa energia. Inclusive, essa energia é dada por H vezes Ni, ou H cortado vezes ômega, né? Então, pela conservação de energia, a energia inicial é igual à energia final. Então, a energia inicial era o quê? Era só um próton mais um elétron. Só a massa deles. E a energia final? A energia final é o próton mais elétron, agora em um estado ligado, mais o fóton gama. Então, parte da massa do sistema é transferida para este fóton, tá? Então, tem uma conversão de massa em energia. Só que na prática é muito pequeno, muito pequeno, tá? Vou calcular para vocês verem aqui, né? Pela nossa fórmula lá, é igual a mc ao quadrado, vamos fazer de conta que C é igual a 1, tá? Quando eu falo que C é igual a 1, eu estou trabalhando na chamada unidades naturais, tá? Nas unidades naturais, eu falo que C é igual a 1 e o H cortado também é igual a 1. Tá? Isso facilita muito a visualizar as coisas, né? E depois, se quiser recuperar, é só você fazer uma análise dimensional, tá? Então, vamos lá. A massa do próton e do hidrogênio, elas podem ser dadas em mega electron volts, tá? É uma unidade muito comum em física nuclear, a gente vai usar bastante essa unidade de mega electron volts. E a massa do nucleon, né, ou seja, do nêutron ou do próton, é 938 mega electron volts. A massa do elétron, ela é da ordem de 0,51 mega electron volts. E a energia do fóton, né? A energia do fóton é da ordem de 13 vezes 10 a menos 6 mega electron volts, ou simplesmente da ordem de 13 electron volts, né? Já que 1 mega electron volts é 1 milhão de electron volts, né? Então, 13 electron volts. Então, qual que é a diferença de massa aqui? Ora, a massa do hidrogênio, a massa do átomo de hidrogênio, ela vale 938 mais 0,51 menos a massa do fóton, 13 vezes 10 a menos 6. Né? Isso em mega electron volts. Tá? Então, é muito pequenininho, né? Isso aqui é da ordem de 10 a 9 quase, né? Se fosse 1000, de vez de ser 938, fosse 1000, seria 10 a 9 menos 10 a menos 6. Então, para 10 a 9, para 10 a 9 em relação a 10 a menos 6, é 10 a 15, né? Se eu dividir um pelo outro. Então, é uma parte, então a massa do hidrogênio diminui uma em 10 a 15 vezes, né? Então, uma parte a cada 10 a 15 vezes. Então, é uma coisa muito pequena. Você tem que botar aqui 14 zeros. E depois botar 1. Né? Então, essa é a diminuição percentual
da massa do átomo de hidrogênio quando se compara com um próton e um elétron livre, né? Então, um próton e um elétron livre, eles têm massa maior do que o átomo de hidrogênio, porém, essa diferença é da ordem de uma parte a cada 10 a 15, né? Então, é ridículo, você não tem nem experimentos precisos o suficiente para fazer essa medida, tá? E a gente sabe isso pela teoria, mas na prática não se observa essa medida. Todos os hidrogênios têm a massa, exatamente a massa do próton, mais a massa do elétron. Até porque a incerteza na massa do próton é maior do que isso, né? É maior do que uma parte em 10 a 15. Você não consegue medir com essa precisão. Porém, vamos pensar em outra coisa. Você tem um próton mais um nêutron. Próton mais nêutron forma o núcleo do H2, né? Que é chamado de deuteron. Tá? Esse vermelho aqui devia ser P, né? Deixa eu apagar aqui. Próton mais nêutron forma o deuteron. E nesse caso, a diferença já é perceptível, tá? Então, a massa do próton mais a massa do nêutron, ela é 938 vezes 2. Tá? Que dá quanto isso aqui? Dá 1876. A massa do deuteron, ela vale 1872, tá? Então, a diminuição aqui é da ordem de 4, né, sobre 1876. Então, se eu pegar 4 e dividir por 1876, dá 2 vezes 10 a menos 3, tá? Então, a redução aqui é na ordem de 2 partes em 1000. Né? Então, 2 partes em 1000 é bem considerável quando você compara uma parte em 10 a 15, né? Então, 10 a 9 é 1 bilhão, 10 a 12 é 1 trilhão, 10 a 15 é 1 quadrilhão. Né? Então, uma parte em 1 quadrilhão é pouco, é não perceptível, mas 2 partes em 1000 é aproximado. É bem considerável. Inclusive, isso aqui já é 4 vezes a massa do elétron, tá? Então, é como se ele perdesse 4 vezes a massa do elétron só pelo fato de estar ligado, né? Então, aqui, a gente já começa a ver uma coisa muito importante, tá? Como a física nuclear envolve energias muito maiores do que a física eletrônica, né? A física atômica, né? Então, enquanto a física atômica da ordem de eletronvolts ou às vezes quilo-eletronvolts, né? Você pegar um raio-x tem uma energia da ordem aí de, sei lá, 100 quilo-eletronvolts. Porém, um raio gama tem energia da ordem de 10 mega-eletronvolts. Então, é 100 vezes maior, né? Então, quanto a física atômica envolve energia da ordem de eletronvolts ou quilo-eletronvolts no máximo, não chega a tudo isso aqui no dia a dia, não. Só em casos muito particulares, né? A física nuclear envolve energia da ordem de MeV. Então, em geral, os fenômenos nucleares são 1000 vezes mais energéticos, no mínimo, né, de 1000 a 10.000 vezes mais energéticos do que os fenômenos atômicos. Tá? Se você não acredita em mim, pega uma bomba com 1 kg de TNT e pega uma bomba com 1 kg de urânio enriquecido. Tá? Você vê o que uma bomba nuclear faz perto de uma bomba convencional de dinamite. Né? Inclusive, a bomba caiu em Hiroshima, se eu não me engano, tinha 5 quilotons. Então, significa que cada uma né, que ele equivalia a 5 toneladas, né, de TNT para cada quilo de urânio que estava lá dentro. Né? Então, é isso mesmo, viu? É na ordem de 1000, 10.000 vezes maior. A energia nuclear é muito maior aqui. Então, isso, só esse fato, né, da redução de massa, né, já dá para perceber. Né? Então, a gente pode calcular a massa dos elementos. Né? Então, como é que calcula a massa dos elementos? Né?
Então, se a massa de um carbono é 12, né, ou 12 vezes, sei lá, 938, que é a massa do nucleon, e acabou porque a estrutura eletrônica dele da ordem 10 a menos 14, 10 a menos 15, no caso dos núcleos atômicos, essa massa é significativa, tá? Então, a massa do elemento, sei lá, E qualquer, ela é dada por número de massa do elemento, né, quantos nucleons ele tem, vezes a massa do nucleon, menos um B, tá? Menos um B. Esse B é a energia de ligação, tá? O que significa isso? O que é energia de ligação? É a energia necessária que você precisa dar para o átomo, para o núcleo daquele átomo, para ele se desintegrar. Então, você tem, por exemplo, um átomo de hélio. Então, o átomo de hélio é isso aqui, ó. Nêutron, nêutron, próton, próton, né? Então, imagina isso aqui, 2 nêutrons, 2 prótons. Vou os prótons aqui, ó. Então, isso aí é o átomo de hélio, núcleo do átomo de hélio. Nêutron, nêutron, próton, próton. É a partícula alfa. Quanto de energia eu preciso dar para que eu tenha 2 nêutrons e 2 prótons separados, tá? Essa é a relação. Ora, o tanto de energia que eu tenho que dar é B, né? É um valor B aí qualquer. Na verdade, B sobre C2, né? Por causa da diferença de massa aqui. Mas a energia que eu tenho que dar para separar a partícula alfa ou o núcleo de hélio em 2 prótons e 2 nêutrons é um valor B, né? E esse valor B, ele cresce com o número atômico. Porque quanto mais partículas que eu tenho, né? Imagina, tem 10 partículas aqui. Aí o outro tem 20. Então, se eu quiser tirar, tem que arrancar 10 partículas, né? Ou 9, para sobrar uma na minha mão. Se eu tenho 20, eu tenho que arrancar 19, né? Então, B cresce com A, né? Então, vou colocar isso aí, né? Então, B cresce com A. Então, quanto mais partículas tem o núcleo, mais energia eu tenho que ter para dissociar. Então, maior vai ser a diferença da massa entre os seus componentes e a massa individual, né? Para a forma ali. Então, massa, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui real, tá? Então, a massa, por exemplo, do deuteron, ela vale 2 vezes a massa do nucleon, que é 938, menos o B. E o B, nesse caso, vale 4. Menos 4 MeV. Tá? Já a massa do oxigênio, o oxigênio tem 16 nucleons, sendo 8 prótons e 8 nêutrons, 16 vezes a massa do nucleon, 938, menos 128 MeV, né? Olha aqui o tamanho da diferença de massa aqui. 128 MeV já é bem considerável, né? Então, esse B, ele varia. Por quê? Porque quanto mais partículas eu tenho, né? Mais difícil vai ser para mim dissociar todo o núcleo, né? Mas o valor de B não é o mais importante, tá? Porque o valor de B é uma consequência natural. Pensa numa casa. Pensa numa casa que tem, sei lá, 1000 tijolos. E pensa em outra casinha de cachorro chihuahua que tem só 6 tijolos. Qual que você acha que dá mais trabalho para desmanchar? Né? Naturalmente vai ser a casa com 1000 tijolos, né? Mas isso não significa que a casa de 1000 tijolos sejam mais estáveis, né? Talvez os tijolos da casa de 1000 tijolos elas sejam grudados com cimento de barro, né? Que é barro, né? Água e terra, né? Como era feito antigamente. E talvez a casinha do chihuahua seja cimento propriamente dito. Então ela é mais estável, tá? Quer dizer, o que isso significa? Significa que, embora seja mais difícil desmontar a casa com 1000 tijolos, né? Talvez para arrancar um único tijolo é mais difícil arrancar da casa de chihuahua, né? Então, para levar em conta esse termo, a gente tem a chamada energia de ligação por nucleon, tá? Que é o que realmente importa. A energia de ligação cresce,
A energia de ligação, o B, ele cresce com o A. Mas eu posso calcular a energia de ligação por nucleon, é B sobre A, né? Então, ou seja, qual é a energia necessária para arrancar um só nucleon? Se eu quiser arrancar todos os nucleons, se eu quiser desmontar o núcleo, né? Então, eu multiplico A vezes B sobre A e eu tenho novamente o B, né? Então, eu tenho essa relação aqui, né? Só que a energia de ligação por nucleon tem um fenômeno engraçado, né? Quando eu vou botando, por exemplo, começo lá com o hélio, Hélio-4. Né? Então, depois eu tenho um elemento com 8, depois outro com 12, que é o carbono. Outro com 16, que é o oxigênio. Outro com 20, que é o cálcio, né? Ou seus isóbaros, né? Lembra na última aula que os isóbaros são mais importantes, não é o elemento em si, né? Então, quanto mais eu aumento o número de partículas ali, geralmente mais estável fica o núcleo atômico, tá? Então, isso aumenta também o B sobre A. Só que aumenta até um certo limite. E depois volta a cair, tá? Então, eu tenho uma curva que é mais ou menos assim, ó. Então, se eu fizer um gráfico aqui, qual é a energia... Vamos fazer 2 gráficos. Qual é a energia em função do A? Eu teria um negócio mais ou menos assim. Sempre cresce. Mas, se eu quiser calcular qual é a energia por nucleon em função do A, eu tenho um negócio assim. Tá? Então, eu acho um máximo aqui, e esse máximo aqui dá em relação, geralmente, quando A é igual a 60. Tá? Então, A é igual a 60 é onde eu tenho os núcleos mais estáveis, significa que tem os melhores cimentos. Né? Então, é onde ele está mais difícil de arrancar um só nucleon. Né? Claro, arrancar todos os nucleons é mais difícil para maiores, porque justamente que eu tenho mais partículas. Só isso, né? Mas isso tem que ficar bem claro aqui, a diferença de casinha de cachorro com casa grande e cimento com cimento de barro, né? Então, ainda que seja mais difícil desmontar um núcleo grande, o mais estável não é necessariamente o mais grande. Pelo contrário, tá é bem claro, né? A gente sabe isso experimentalmente, fazendo vários fenômenos para quebrar núcleos, né? Que os núcleos por volta de 60, ali entre 50 e 60, são os mais estáveis. É muito difícil quebrar esses núcleos, tá? Já os núcleos grandes, qualquer coisinha eles quebram. Por quê? Porque a energia de ligação por nucleon é pequena. Né? Então, gente, eu quero mostrar para vocês esse gráfico que está no nosso livrinho. Né? Vocês podem pegar o livrinho maravilhoso que a gente tem aqui para analisar o que está acontecendo aí. Tá? Então, essa aqui me dá energia, ó, energia de ligação por nucleon. Ó. MeV por nucleon. E aqui me dá o número de massa, né? Que é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, 4, né? Que é o hélio, né? Então, o hélio tem uma energia de ligação por nucleon grande, maior do que 5 e 6, ó. Depois, quando chega no 8, é parecido com o 4, né? Na energia de ligação por nucleon. Claro, o elemento 8 tem 8 vezes esse valor aqui, que é mais ou menos 7. O hélio tem só 4 vezes, né? Mas para tirar uma só uma partícula, a energia dos dois é igual, ó, a dificuldade é igual. E aí vai ter um fenômeno bem interessante, ó. O 4 é maior do que esses aqui, o 8 é maior do que esses aqui, depois chega o 12 também é maior do que os vizinhos, ali perto do 10, do 13, do 14, o 16 também é maior, tá vendo? Então, os múltiplos de 4 são bem estáveis, tá? Então, núcleos com A igual a 4 vezes um valor qualquer X aqui, né? São mais estáveis, tá? Você pode ver por aqui, ó, eles têm maiores energia de ligação por nucleon. O 4 tem uma energia relativamente bem maior do que seus vizinhos. O que tem 8 também tem uma energia maior que seus vizinhos. O que tem 16 também tem. O que tem 12, melhor dizendo, 16, 20. Aqui seria 24. Né? Então, isso nos dá outra figura do núcleo. Né? O núcleo, as partículas alfas, elas são meio que independentes, tá?
Então você pode pensar que o núcleo de carbono 12 nada mais é do que 3 partículas alfa, né, que se interagem, claro, umas com as outras, mas a interação dentro das partículas das alfas são maiores do que as interações entre partículas alfas, né? Então, os núcleos múltiplos de 4, com número atômico não, né? Os múltiplos com número de massa múltiplos de 4, né? Eles são mais estáveis do que aqueles que não têm múltiplo de 4, né? Claro, depois vai crescendo. Aí, quando chegar aqui perto dos 60, ó, nós estamos no máximo aqui, ó. Então, aqui são os núcleos mais estáveis, tem maior energia de ligação por nucleon. Depois, o B vai continuar crescendo, mas o B sobre A cai, né? Então, perto dos 60, a gente tem um B sobre A valendo mais ou menos 8,6 MeV. Tá? Então, se você multiplicar os dois, se você multiplicar 60 por 8,6, você já tem aí, né, que um elemento com um número de massa igual a 60 vai ter um B valendo 516 MeV, ou seja, mais da metade da massa de um nucleon é inteiramente convertida em energia só para manter eles grudados, né? Então, vem, por exemplo, pega vários 60 nucleons assim, né? Aí eles batem e grudam. Então, eles vão lançar 516 MeVs através de fótons ou através de outras partículas. Pode ter a criação de pions. Talvez dê tempo de a gente comentar o que sejam esses pions, né? Ou não. Mas a questão é essa, né? Você tem uma grande conversão de energia, de massa em energia, tá? Então, é por isso que a natureza atômica, né? Por isso que a bomba atômica explode, acontece isso, né? O que acontece? Quando eu pego duas partículas e junto elas, né? Por exemplo, um próton com um nêutron, só um próton com um nêutron, pá. E junto os dois, enquanto eu juntava um elétron com um próton e liberava um fóton de energia de 13 eletronvolts, né? Quando eu pego um próton e nêutron, o que libera é um fóton com energia de 2 milhões de eletronvolts. Então, de 13 eletronvolts para 2 milhões de eletronvolts é muita diferença, tá? Então, a escala de energia na física nuclear é muito grande, tá? Então, a gente tem isso aqui. O que mais que a gente pode ver por aqui? Né? Uma coisa óbvia que você pode perceber aqui, né, se você pensar um pouquinho, é o seguinte. Por volta de 120 aqui, se eu quebrar esse núcleo em duas partículas com 60, então eu vou liberar uma quantidade significativa de energia, né? Porque eu vou sair daqui, que está no ponto mais baixo, e para cá no ponto mais alto. Do mesmo jeito aqui ao contrário, né? Por volta de 30 que está aqui, porque a escala aqui é diferente, ó. Aqui é uma escala que vai de 5 em 5 e essa aqui vai de 20 em 20. Então, se eu pegar duas partículas de 30, ó, 30 mais 30, e obter uma de 60, eu libero energia, porque eu estou crescendo a energia de ligação por nucleon. Ou seja, a massa da partícula está diminuindo. Se a massa está diminuindo, pela conservação da energia, estou liberando energia, né? E aqui, ao contrário, se a partícula for muito massiva, de, por exemplo, 120, eu quebrar em duas de 60, né? Eu também estou diminuindo a massa, né? Porque a energia de ligação por nucleon também cresce nesse sentido aqui, né? Então eu tenho núcleos que liberam energia por fusão e núcleos que liberam energia por fissão. Fusão é juntar dois núcleos e virar um núcleo maior, mais pesado. Fissão é pegar um núcleo mais pesado e quebrar ele em dois ou mais componentes mais leves, né? Então, vamos escrever isso aí, né? Então, vamos escrever isso aí. Vou escrever assim, né? Então, analisando o gráfico de B sobre A, né, vemos que núcleos leves, vamos colocar, por exemplo, A menor que 30, para ficar bem fácil, tá? Porque 2 vezes 30 dá 60, né? Irão liberar energia se
fundirem entre si. Então, você pegou dois núcleos de 30, bateu um com o outro, formou um de 60, isso libera energia, porque isso aumenta o B sobre A, né? Por outro lado, núcleos com A maior do que 120 liberam energia se fissionarem, né? Fizerem fissão nuclear. O que é fissão? Fissão é quebrar o núcleo em duas ou mais partes, tá? Então, existe um comportamento diferente de como liberar energia de acordo com o A. Então, para As pequenos, quem é favorecido é a fusão. Onde acontece fusão? No interior das estrelas. Sabe o Sol que está aí brilhando? Bonitinho, né? Sol do Teletubbies. O que está acontecendo no Sol aqui? Você tem basicamente 4 núcleos de hidrogênio virando um núcleo de hélio, né? Então, quando você faz isso, o que acontece? Ó, volta aqui no gráficozinho. Você tem uma energia aqui, né, de 1 MeV virando 7 MeV. Então, vezes 4, 28 MeV. Então, cada vez que você transforma 4 hidrogênios em um elétron, você libera 4 vezes 4, 16. Você libera 16 megaeletronvolts de energia, né? Então, isso é liberado na forma de calor, de fótons e tal, energia eletromagnética, basicamente isso, né? E essa energia contrabalanceia a pressão da gravidade, por isso que a estrela continua viva, né? E, por outro lado, se o núcleo for pesadão, você pode ganhar energia através da fissão, né? Onde acontece fissão? Usinas nucleares, tá? Talvez, se der tudo certo, eu crio um curso de Física Nuclear Conceitual 2. Aí vai trabalhar a parte de aplicação, e na parte de aplicação a gente vai poder ver as usinas, tá? Então, núcleos leves ganham energia na fusão, então núcleos leves ganham energia fundindo, núcleos pesados libera energia fissionando, né? Ou seja, quebrando, tá beleza? Né? Por que isso? Porque pela nossa querida formulinha, M é igual a A vezes M nucleon menos B, né? Então, quanto maior for B sobre A, mais energia você ganha quando você produz esse elemento, né? Então, B sobre A é o que controla ganho de energia. Por exemplo, você perde energia se você tentar fundir núcleos pesados, né? Você perde energia. Do mesmo jeito, se você quiser quebrar um átomo leve, por exemplo, um átomo de hidrogênio, não, hidrogênio não tem jeito, né? Átomo de carbono, que é 12. Se você quiser quebrar esse átomo de carbono em 2 de 6, você tem que dar energia para ele separar. Então, você perde energia, porque você tem que dar energia. Por outro lado, se você pega 2 átomos com número de massa 6 e junta, você ganha energia, né? Então, se ganhar ou perder energia de acordo com juntar ou quebrar elementos, depende única e exclusivamente desse gráfico aqui. Sempre que você subir, né, ou seja, sempre que você tiver um B sobre A maior, você está ganhando energia. Se você passar para um B sobre A menor, você está perdendo energia, né? Ou seja, você está cedendo energia aos átomos para que ele faça aquilo que você está querendo. Beleza? Então, essa é a parte que eu queria falar. Essa é uma parte muito importante da energia de ligação por nucleon, né? Você pode ver que as escalas delas são muito significativas, né? Igual eu mostrei aqui para vocês, né? Você tem, por exemplo, aqui já com A igual a 60, 516 megaelectronvolts de massa sumindo, sumindo não, né? Virando energia, né? Sendo lançados, né? Se pegar a radiação, isso aí mata o sujeito de câncer em 2 horas, só para manter o núcleo ligado, né? Você vê que as escalas de energias nucleares são muito maiores do que as escalas de energias atômicas. Pela fórmula de Einstein, é igual a mc ao quadrado, né? Se é igual a 1, é igual a m. Então,
Se você tem uma diferença de massa, você tem uma diferença de energia que deve ser lançada ou absorvida pelo núcleo de acordo com aquilo que você quer. Beleza? Então, vejam bem esse gráfico aqui, tá? Estudem bastante essa parte, isso é bem importante. E nos vemos na próxima aula. Fui!